Glória a Deus. Queridos, para quem não me conhece, meu nome é Rafael Jesus, eu sou professor aqui do Seminário Teológico Carisma há 5 anos. E eu estou ministrando a aula de realidades da nova criação. Tem aluno meu aí? Isso aí, que aí já ganha já dá um reforço, entendeu? A aula de realidade da nova criação tem sido uma matéria que tem me consumido de maneira muito, muito particular. Graças a Deus eu tenho o privilégio de lecionar essa matéria aqui, mas na verdade muito antes de eu dar a aula dessa matéria, essa matéria já me alcançou de uma maneira tão incrível. Essa matéria ela fala muito sobre posicionamento, sobre você se transformar na figura de Cristo, né? Sobre você andar nos passos de Jesus, de você entender o seu propósito como igreja e andar como Cristo andou por toda parte. E essa matéria é tão profunda. E durante alguns anos da minha vida, na verdade, desde que essa matéria me alcançou, eu tenho juntado material e juntado ensino e material sobre essa matéria. E no ano passado, eu escrevi um livro chamado Kingdom, dele, por ele e para ele. Um livro todo sobre realidades da nova criação. Esse livro será lançado aqui na semana que vem. Obrigado aí. Estou falando que meus alunos dão apoio. Será lançado aqui na semana que vem. Esse livro foi tão maravilhoso porque eu tive tanta ajuda nesse livro. Semana que vem, ao lançar, eu vou falar melhor de quem ajudou a escrever. Mas eu tive o privilégio de ter como escritor do prefácio do livro o pastor Márcio Valadão. E só por isso, meu Deus do céu, eu já sou tão honrado, né? Além de ter tantas outras pessoas que me ajudaram, porque esse tema é tão grande que eu não poderia achar que Deus me deu tudo. Então eu fui recorrer a pessoas que são de referência no Brasil e no mundo, e eu tive o privilégio de ter essas pessoas escrevendo nesse livro. Semana que vem eu vou estar lançando aqui, e para isso a gente vai começar uma série aqui. Hoje será a primeira pregação, semana que vem, e depois na próxima semana, falando sobre a realidade da nova criação. Então abre sua Bíblia comigo em Romanos 8, 29. Aleluia. Vamos começar do começo. Romanos 8, versículo 29. Romanos 8, 29. A partir do 29 vai dizer assim: pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo, Jesus, que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, ou fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas desgarradas ao matadouro. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer outros poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, esse texto já é tão maravilhoso, já é tão forte, que só a leitura dele já faz a gente ficar meio aleluiado. E se você é pentecostal como eu, meu Deus do céu, já fica aqui querendo já sapatear no manto. Olha que interessante. Se a gente vai entender o começo dessa questão da nova nascimento, do novo criação, do que nós somos agora em Cristo, nós precisamos entender que a palavra está claramente aqui dizendo que nós fomos
predestinados a ser conforme a imagem de Cristo. Olha que interessante, querido. Eu sei que a gente vai falar muito, e quando a gente entra nessa questão de predestino, a gente vai entrar em tantas coisas teológicas, mas não é isso que eu quero me ater hoje. O que eu quero me ater é o que predestino significa. A palavra diz que Cristo é o seu predestino, você foi predestinado a ser conforme a imagem do Filho. Quer dizer, sim, você tem um predestino. Qual o predestino? Deus, ele planejou, ele traçou uma rota para que você chegue no final da sua história igualzinho a Jesus. Igualzinho a Ele. Maravilhoso. Só que como num GPS, que você coloca uma rota e apresenta um traço lá azul, para que você siga e chegue naquele lugar. Tem uma rota então espiritual traçada por Deus, um predestino, uma rota espiritual traçada por Deus, só que não é azul, é vermelho sangue. Para que você chegue no final dessa história igualzinho a Cristo. Qual o problema? É que se você já conhece, e você já viu, e você já andou pelo GPS, ainda que tenha uma rota estabelecida para que você chegue no seu destino, você pode alterar a rota. Você pode entrar numa viela, você pode entrar num lugar errado, você pode não corresponder ou seguir a rota exatamente como foi estabelecida. Olha que interessante, nós fomos predestinados a ser conforme Cristo, existe uma rota para isso, mas se nós não entendemos de fato a nossa identidade em Cristo, como nós supriremos esse lugar? Como nós chegaremos no final dessa história iguais a Ele? Entenda uma coisa, querido, porque o céu é separado para aqueles que são parecidos com Cristo. Se você percebe, o Novo Testamento vai declarar em vários textos, mas nada é tão conclusivo quanto o próprio Jesus declarando: você um dia, eu um dia, vamos vê-lo face a face. Quantos aqui podem dar um glória a Deus porque irão vê-lo face a face? Um dia nós o veremos face a face, mas olha que interessante, não só o veremos, a palavra também vai dizer que nós seremos como Ele é. Querido, quer dizer que no céu vai entrar quem for e passar no crivo de parecidos com Cristo. E é por isso que a nossa caminhada cristã tem que ter um inconformismo. Qual é o inconformismo cristão que todos nós temos que ter, que todos nós precisamos desenvolver, mais do que qualquer outro inconformismo? O inconformismo de sermos parecidos, cada dia mais parecidos com Cristo. Hoje, mais parecido do que eu fui ontem, amanhã, mais parecido do que eu fui hoje, e assim por diante. Querido, há um processo cristão que é se aperfeiçoar, se amoldar, se corresponder àquilo que Cristo é. Quer dizer, querido, que há uma mudança necessária, diária e progressiva. Eu preciso diariamente ser mais parecido com Cristo do que do dia anterior. Só que, para entender melhor aquilo que Cristo quer fazer em nós como imagem e semelhança, como domínio, autoridade, como sabedoria de Deus, eu preciso agora me aprofundar naquilo que era a nossa origem. Olha que interessante, se nós temos um predestino, é para voltar à origem que um dia foi tirada de nós, um dia foi cortado de nós. Nós éramos perfeitos, criados por Deus de maneira maravilhosa. A palavra diz que Deus nos cria com a sua própria mão. Ele faz um boneco de barro, sopra o fôlego de vida nesse boneco, e então ele passa a ser alma vivente. Adão e Eva são gerados por Deus de maneira tão perfeita, tão maravilhosa. E é isso que você precisa entender, é isso que eu preciso entender, que Deus não fez algo imperfeito, Ele fez Adão e Eva de maneira perfeita, de maneira gloriosa, como a soberania da criação, como o mais alto da criação, acima de todas as outras criações, acima de tudo que foi criado, Adão e Eva foi colocado. Entende isso aqui, querido? Nós conhecemos aqui, e se você é aluno do Carisma, se você está aí na sua casa, possivelmente você já ouviu nesse lugar. A gente, quando fala dos dons e dos atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus, já ouviu isso? Em algum lugar? Os atributos comunicáveis são aqueles que Deus ele reparte conosco. São atributos que Deus ele divide com a humanidade. Os atributos incomunicáveis são aqueles que Deus é em essência,
aquilo que ele não reparte com ninguém, aquilo que define o próprio Deus. Por exemplo, eternidade. Só Deus é eterno. Como assim, Rafael? E eu sei que o conceito de eternidade é tão difícil da gente entender, não é? Não é loucura para a gente entender? Por quê? Eternidade é o que não morre, não é isso? Mais ou menos, né? Eternidade, a gente geralmente pensa só para o futuro, você já percebeu? Fala eternidade, não vai morrer nunca, é imortal, né? Como diria a profeta Sandy, é imortal, não morre no final. Tá aí na modinha, voltou, né, a moda? Que grande poetisa, né? O que é imortal não morre no final, jura? Né? É exatamente isso. Mas a gente pensa em eternidade, nessa questão de imortalidade, para frente só. Só que acontece? Eternidade, na verdade, é para frente e para trás. Deus é eterno porque Ele não morre, Ele é imortal, mas Ele também é eterno porque Ele não teve criação, Ele é. Olha que interessante, tudo se originou dEle, Ele é o princípio de todas as coisas. Uma vez eu com 12 anos de idade perguntei ao meu pastor, no Rio de Janeiro, aonde Deus estava quando Ele criou todas as coisas? Falei, poxa, Deus criou tudo, mas aonde que Ele estava quando Ele criou tudo? Não sei se você já teve essa loucura, ou só eu que sou meio doido, mas eu perguntei, como é que foi isso? Porque Ele criou todas as coisas, aonde que Ele estava? E meu pastor tão sábio, ele me explicou algo que eu só fui entender talvez um pouco depois. Ele falou, Rafael, Deus não estava, Deus era. Caramba, isso aqui é profundo demais, é verdade. Deus não estava, Deus era, e a partir dele tudo passa a existir. E quando Ele cria o homem e a mulher, Ele cria como soberano naquela criação. Ele cria como o mais alto. De tudo que Deus fez, o homem foi colocado como superior. Por quê? Porque o homem foi dado a imagem e semelhança. Olha que interessante, querido. Imagem e semelhança. E eu sei que a gente já falou isso várias vezes, a gente canta isso, a gente sabe disso. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Até aí maravilhoso. Mas o que de fato quer dizer imagem e semelhança? Entenda uma coisa, imagem fala daquilo que é externo, daquilo que pode ser visto, daquilo que pode ser tocado. Olha que interessante, quando a palavra diz que nós fomos feitos à imagem de Deus, a palavra diz que de alguma maneira você parece com Deus. Como é que é isso, Rafael? Não sei, eu não estava lá. Mas de alguma maneira, externamente, a palavra diz que você foi feito da mesma forma, da mesma imagem de Deus. Deus te fez imagem. De alguma maneira, externamente, você é igualzinho a Deus. Já pensou nisso aqui? Como isso aqui é maravilhoso? Nenhuma outra criação foi feita à imagem e semelhança. Só você. Só você foi feito à imagem, à forma de Deus. Mas olha que interessante, não só a imagem, mas a palavra também diz que você foi feito à semelhança. E semelhança é um pouquinho mais profundo. Por quê? Porque se imagem está falando do externo, semelhança está falando do interno. Quer dizer, querido, que quando Adão e Eva foi feito, quando o homem foi feito, quando a humanidade foi pensada e criada por Deus, foi pensada não só a externo, quer dizer, não só a imagem, mas também semelhança. Semelhança fala de atributos, fala de DNA, de coisas internas, fala de postura, de caráter. Você não só é externamente parecido com Deus em Cristo, mas você também é feito semelhança de Deus. Meu Deus do céu! Você já percebeu que existem, por exemplo, pais de filhos adotivos, que você conhece, está lá na rua e passa pela pessoa e fala assim, oi, tudo bem? Fala assim, quem é meu filho? Aí você fala, nossa, igualzinho a você. Aí ele fala assim, todo sem graça, na verdade é de criação,
Na verdade é adotado. É filho do coração, né? Não nasceu, não é biológico. Então não tem como ser igual. E aí você fica meio sem graça, mas o que você, se você parar para analisar, o que você quis dizer de verdade? Você quis dizer de verdade que semelhante, ele é semelhante ao pai. Talvez aquele menino que sorri igual ao pai, que anda igual ao pai, que fala igual ao pai, ele, mais do que fisicamente, ele tem atributos, coisas que lembram o pai. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, assim como esse filho que foi feito à imagem, você também foi feito à semelhança, você foi adotado, você foi recebido por Deus, e tem coisas em você, que ainda que você não veja, parece com Deus. Eu posso ver Deus em vocês, brota Deus, ainda que você não perceba. Tem coisas em você hoje que resplandece Deus. Só que olha que interessante, se nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus, é claro que eu não quero dizer aqui que você recebeu de Deus um atributo incomunicável, porque a própria palavra incomunicável está falando que ele não comunica. Mas de alguma maneira, parece que até mesmo os atributos incomunicáveis dão aquela respingadinha no nome. Presta atenção. Se você foi feito à imagem e semelhança de Deus, e Deus é eterno, o homem foi criado para ser um ser eterno. Olha que maravilha isso aqui. Ainda que nós temos a criação, então, a eternidade para a gente é só para frente, ainda assim, nós podemos experimentar. Adão e Eva foram criados para serem eternos em Deus. Imagem e semelhança é sinal de eternidade. E se você for parar para pensar bem nisso aqui, é muito óbvio. Por quê? Quantos aqui já tiveram uma morte, passaram por um momento de luto, e é tão difícil, sim ou não? 2 pessoas só que acham assim, sim ou não? Me ajuda a pregar aqui, gente. Sim ou não? Sim. É tão difícil, e ainda que enterro de crente é diferente, não é, gente? Fala a verdade. Não é? Diferente? Tem uma paz que não devia ter no ambiente, né? Tem um negócio ali, um manto, um nagasúbias ali que não é normal. É verdade. Ainda que um velório, que um enterro de crente seja tão difícil, seja tão difícil, ainda tem um consolo ali do Espírito Santo, não tem? Mas ainda assim é difícil. Sei lá, gente, quando você perdeu lá sua cachorrinha, ou quando você perdeu aquele ente querido, não foi tão difícil. Às vezes a cachorrinha era o ente querido, né? Às vezes a cachorrinha era tão querida e o ente não era nem tão querido assim, né? Mas enfim. Caramba! Por que é tão difícil? Mesmo com o consolo do Espírito Santo? Simplesmente porque eu e você não fomos criados para a morte. A morte é algo tão irreal para nós. Por quê? Porque na nossa própria natureza, na natureza do que nós fomos criados, na nossa origem, a morte não cabia. Sabe por que nós não vamos lidar com a morte de maneira tão satisfatória, tão tranquila? Nunca. Porque nós não fomos criados para ela. A morte não terá domínio sobre vós. Agora, se o domínio fala de eternidade, olha que interessante. Eu preciso saber quem eu sou. A minha identidade, e é isso que eu quero dizer essa noite, é a chave de uma vida cristã bem-sucedida. Eu sei que a gente escuta falar muito de identidade, o tempo todo de identidade, sim ou não? Congresso de identidade. Quando eu era adolescente, então, parecia que todos os acampamentos eram de identidade. Tudo era identidade. Mas nós precisamos entender que a identidade do tipo de Deus é o que vai nos formar e formatar para vivermos uma vida cristã de maneira diferenciada. Preste atenção na criação de todas as coisas. Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus, e isso era perfeito. Mas Eva agora vai lá conversar com a cobra, trocar uma ideia com a serpente. Olha que interessante isso aqui. Quando a serpente pergunta para Eva, você não pode comer de nenhuma das árvores? O que Eva responde? Não, eu posso comer de todas, eu só não posso comer daqui, está no centro do jardim.
Eu só não posso comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha o que Eva vai responder, gente, presta atenção. Eva vai dizer, essa eu não posso nem chegar perto, essa eu não posso nem cheirar, essa eu não posso nem tocar. Então me responde uma coisa, se Eva não podia chegar perto, tocar, cheirar, o que ela estava fazendo lá do lado da árvore? Ela mesmo está dizendo, eu não posso nem tocar nela, eu não posso nem chegar perto. O que Eva foi caçar do lado da árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque a palavra diz que a serpente estava lá. Eva vai até aquela árvore, e eu sei, gente, eu não quero fazer aqui, por favor, eu não quero ser advogado do diabo, mas uma coisa que a gente precisa entender, é que quando Eva vai até aquela árvore, ela já desejava o fruto. Ela está ali como quem diz assim, não sei se quero, não sei se não quero. Sabe aquela coisa assim do Deus me livre, mas quem me dera? Querido, ela está ali, fazendo o que? Aparentes aqui, eu não sei que mulher gosta tanto de conversar com cobra. Toda mulher que eu conheço tem pelo menos uma amiga cobra. Fecha parênteses, fica ligado aí. Só para... Queria soltar aqui, né, botar para fora algo aqui. Olha que interessante, Eva está lá caçando conversa com a cobra, e a cobra vai dizer para ela, não, se você comer do fruto, nada, vai morrer nada, deixa ser besta, você pode comer do fruto, que se você comer, além de não morrer, os seus olhos vão se abrir, Eva, e agora você vai ser semelhante a Deus. Olha que interessante, a palavra diz que Eva come do fruto e dá ao seu esposo, Adão. Eu sei que a gente gosta de botar a culpa em Eva, né? Que a gente fala assim, a culpa é da Eva, que comeu do fruto lá, tomou a dianteira, foi lá comer do fruto, foi insubmissa, né? Não respeitou ali o esposo, foi lá e comeu do fruto, não pediu nem opinião, foi lá pegando fruto e comendo. Mas se é para culpar alguém mesmo, faltou Adão ser homem, não faltou não. Porque eu sei, a gente às vezes aprende, sei lá, eu aprendi na escola dominical que Eva comeu do fruto e foi procurar Adão. Cadê Adão? Onde você está, Adão? E lá entregou o fruto. Quando eu fiquei mais velho um pouquinho, eu aprendi no curso de noivos, por exemplo, que não foi bem assim. Eva come do fruto primeiro, então os olhos dela já estão abertos, ela já está no pecado. Então ela não vem simplesmente assim, ela vem toda, né? Você quer do fruto, Adão? Eu não sei de fato se foi assim ou se foi de outro jeito. Mas o que a Bíblia declara de maneira muito clara e muito direta, a Bíblia fala o seguinte: Eva come do fruto e dá ao seu esposo Adão. Não tem uma lacuna aí, não tem um tempo aí. Parece que simplesmente Eva toma do fruto primeiro, tem uma iniciativa de comer esse fruto primeiro e entrega ao seu esposo Adão. O que me faz pensar que Adão estava ali no mesmo local, consentindo com Eva. Sim, Eva tem uma iniciativa, mas faltou no mínimo Adão ser homem, vestir a calça e dizer assim: ei, o que você está fazendo com esse fruto aí na mão? Deus não falou para não comer? Por que você pegou o fruto? Querido, de fato, o que faltou aqui foi identidade. Se o homem tivesse se posicionado como autoridade, ele não deixaria Eva comer do fruto. E se Eva tivesse se posicionado como submissa, ela não teria comido do fruto. Faltou a identidade dos dois. Os dois estão no mesmo lugar. E a prova disso é o porquê comeram. Quando a serpente vai dizer, come do fruto porque vocês serão semelhantes a Deus, o que eles fazem? Eles tomam do fruto e comem. Qual o problema? Eles comem do fruto que o diabo oferece para serem, na verdade, aquilo que eles já eram. Sabe o que vai acontecer com uma falta de identidade, querido? Você acaba comendo o fruto que o diabo oferece, porque você não entende quem você é. A falta de identidade de Adão e Eva acabam fazendo eles comerem de um fruto para se tornarem, na verdade, o que já eram em Deus. Mas como eles não sabiam, acabam perdendo exatamente o que eram. Por causa do fruto, a semelhança é cortada. Por causa do fruto, a semelhança é tirada. Por causa do fruto, há uma interrupção. E agora uma morte acontece, não de maneira física, mas de maneira espiritual. Eva, Adão estão separados de Deus. Sabe qual é o problema, querido? É que se você não tiver uma identidade formada em quem você é em Cristo,
você já se prostrou para o diabo. Porque no momento que Eva e Adão comem do fruto, para se tornarem semelhantes a Deus, o que eles já eram, eles acabam se tornando semelhantes a outra coisa. Eles eram semelhantes a Deus, eternos, imagem, estava tudo certo, maravilhoso, mas comendo o fruto, eles acabam se tornando semelhantes ao diabo, filhos da ira, da desobediência. Sabe o que acontece, querido? Todas as vezes que você anda simplesmente pela sua própria vontade, deixando a vida te levar do jeito que você quer, e sem uma identidade formada em Cristo, de quem você é em Deus, você acaba se dobrando ao diabo, você acaba parecendo mais com o diabo do que com Deus, e esse não é o seu propósito. Mas não foi só isso que Adão e Eva receberam, olha que maravilha. Há algo ainda tão louco, por quê? Porque a palavra também diz que eles receberam autoridade sobre todos os animais, todos. Eles receberam autoridade sobre todos os animais, quer dizer, Deus colocou eles sobre toda a criação, tudo que era criado, Deus colocou eles acima. Deixa eu te dizer uma coisa, me responde uma coisa. O homem é, no reino animal, o mais forte? Sim ou não? Sim ou não? É o mais forte? Não. Então por que ele tem domínio? Por que ele foi colocado acima, se ele não é o mais forte? Será que o elefante não teria que ser o rei desse negócio? Será que o leão não seria o rei? Será que... Por que tem tantos animais mais fortes? Ele foi colocado acima de todos os animais, porque a ele foi dado uma mente diferenciada. A Adão foi dado soberania, do tipo de Deus. Ainda que não seja a soberania que Deus tem, porque Deus é soberano sobre todas as coisas, Adão é soberano sobre toda a criação. Na terra ninguém manda mais do que Adão. Ele só presta obediência, só presta culto, ele só dobra para Deus. Abaixo de Deus, ninguém é maior que o homem. A palavra diz que um pouco menor que Deus nós fomos criados, muito acima de anjos, potestades, principados, governos, autoridades. Você foi criado acima de todos esses governos, querido, sobre todos os outros poderes. Por quê? Porque nenhuma outra criação, nem anjos, nem principados, nem demônios, foram feitos à imagem e semelhança, foram feitos como Deus é. Meu Deus do céu! E agora, querido, você percebe aqui que esse domínio que é dado a Adão, essa soberania na terra, é uma soberania para entender o devido lugar de cada um. Ele vai dar nome aos animais. Ele vai destinar aqueles animais. Ele vai organizar aqueles animais. Soberania. Quando Adão e Eva foram feitos, eles foram feitos acima de todas as coisas. Governo e autoridade foram dados a ele, para agora fazerem com aquela criação algo semelhante ao que Deus fez em todo lugar. Assim como Deus governava sobre todas as coisas, Adão e Eva governariam o Éden, governariam a terra, reis da terra, né? Não é isso que a palavra nos chama? Agora preste atenção aqui. Sabe qual é o problema desse domínio, dessa soberania? É que para ter soberania, você tem que ter noção de autoridade. É engraçado porque soberania não é ditatorial, não é mandar porque eu mando, que eu obedeço e eu sou mais... Não, soberania é questão de quem entende quem é e a autoridade que tem. Você já percebeu que se fosse questão de força, Adão não seria soberano, porque tem animais mais fortes. Quantos já viram um policial aqui, na rua? Gente, só... Vou perguntar de novo, porque eu fiquei constrangido agora. Quantos já viram um policial aqui na rua um dia? Glória a Deus. Se o policial para um ônibus e faz assim, ó, para! O que o ônibus faz? Para. O policial tem força para parar o ônibus? Ele é, sei lá, o Thor? Ele é o Hulk para parar o ônibus com a mão? Não. Ele tem força para parar o ônibus? Não.
Por que o ônibus para? Porque vê nele a autoridade. Deixa eu te dizer uma coisa, a autoridade é algo visível. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Não adianta falar que é autoridade, porque a autoridade é algo que precisa ser conhecido e exercido. A palavra diz que a ele foi dado soberania, quer dizer, autoridade sobre todas as outras criações. Querido, assim como um policial, Adão está vestido de autoridade. E quando ele diz para, tem que parar. Por quê? Porque a ele foi dado esse domínio. O que é que nós precisamos entender? Se domínio sobre todas as coisas faz parte dessa autoridade, nós precisamos nos vestir dessa farda espiritual. O que seria essa farda espiritual? O conhecimento de Cristo, querido, te veste de autoridade. A palavra diz que em Cristo você recebe a plenitude de Deus. Em Cristo você recebe domínio de volta. Você recebe soberania sobre a terra. Você volta a ser rei, você volta a ser sacerdote. Em Cristo você foi fardado. Qual o problema? O problema é que mesmo fardado, muitos de nós não conseguem exercer a autoridade. Por quê? Se o conhecimento de Cristo nos vestiu dessa farda, nós ainda precisamos de algo para nos dar um revestimento, ou algo que mostre que essa farda é real. Tem algo na farda de todo policial, que mostre e evidencia que não é uma fantasia, que não foi só comprado na esquina qualquer. O que evidencia quando você olha para um policial, e você pode ver lá, que é um policial de verdade? O distintivo, a numeração, não é isso? O nome tem a numeração, para você ver lá que é um policial verdadeiro, que não é só um fake, que não é só uma fantasia. Querido, se o conhecimento de Cristo nos vestiu dele, tem algo que vai nos revestir dele, vai nos dar legalidade para usar a autoridade. Sabe o que é isso? Sabe o que é? Não é só o conhecimento, mas é andar a partir do conhecimento, atitudes compatíveis com a autoridade. Vai demonstrar que você de fato se vestiu dele, que de fato você não é qualquer um nele. Agora preste atenção numa coisa aqui, porque isso aqui é maravilhoso. Quando eu estou em casa, eu tiro essa camisa. Eu fico nu, sem camisa. Quando eu vou sair, o que eu faço? Eu coloco a camisa. O que a camisa é? A camisa é uma vestimenta. Eu me vesti com a camisa. Isso me protege do sol, do frio, do calor, da chuva, enfim. Mas se eu quero uma proteção a mais, se eu quero ficar mais aquecido, se eu quero ficar mais protegido, o que eu faço? Eu coloco um casaco, eu coloco uma cobertura. Querido, presta atenção, você pode se vestir de Deus, conhecimento de quem Deus é, mas você se revestiu do Espírito, quer dizer, tem uma proteção a mais que Ele te deu, tem uma unção sobre sua vida, um revestimento para exercer a autoridade, quer dizer, você não está só vestido, você está vestido e revestido nele. A palavra diz que o Espírito Santo veio sobre e veio dentro. Meu Deus do céu, você está totalmente revestido. Para isso, deixa eu fazer uma breve, uma charamané aqui que eu esqueci. Alguém me presta um casaco aí? Qualquer um, me presta um casaco aí, pode ser você. Me presta o casaco? Presta aí, amor. Mulher mais linda que vai levantar agora aqui, minha gente, meu Deus do céu. Fernanda Azevedo, minha esposa. Dá uma salva de palmas para Fernanda, gente. Olha que interessante. Vou ficar uma gracinha com esse casaco, né? Olha que interessante. Quando você vai numa loja comprar um casaco, comprar um terno, comprar um sei lá o quê, uma roupa. Você quando compra essa roupa, você vai medir a roupa para ver se dá em você. Você coloca ela na cabeça? Fala assim, nossa gente, olha lá, está perfeita. Ó.
coube exatamente, essa é perfeita, para mim essa camisa. É assim que você faz? Quem é que faz assim? Espero que não, né? Porque quando você compra uma roupa, um casaco, um terno, você não veste a cabeça, você veste o corpo. Olha que engraçado, a palavra diz que Jesus está vestido de honra, santidade, justiça, glória. Se Jesus está vestido de honra, santidade, justiça e glória, e ele é a cabeça, é claro que ele não vestiu a cabeça. Por quê? Porque ele não precisava se vestir. Cristo, ele é Deus. Ele não precisava se vestir de honra, se vestir de glória, se vestir. Ele é a honra, ele é a glória, ele é a justiça, ele é poder. Querido, mas a palavra diz que nós somos o corpo dele. Ele é a cabeça e nós somos o corpo. E assim como alguém compra uma roupa e veste o corpo, Jesus comprou essa roupa de justiça, santidade, honra, glória, para vestir o corpo, a igreja. Nós estamos vestidos em Cristo de santidade, honra, justiça e glória. Meu Deus do céu. Obrigado, amor. Sou muito teatral, né, gente? A autoridade, querido, é algo que você exerce. Mas deixa eu te dar uma dica aqui. Por quê? Porque quando a gente fala de autoridade, o pior nesse entendimento de autoridade é o seguinte: falar assim, meu Deus, como que eu vou exercer a autoridade se eu tenho tanto medo do sobrenatural? Gente, eu não vou pedir aqui para levantar a mão quem tem medo do sobrenatural, porque eu sei que a maioria aqui vai ficar, não, eu? Quem? Não. Eu costumo brincar que se eu estou em casa sozinho, orando, de madrugada, sozinho, joelhado na minha cama orando, e uma mão vem e coloca no meu ombro aqui assim, ó, eu não quero saber se é anjo ou se é demônio, eu vou ter medo de qualquer jeito, eu vou falar, meu Deus do céu. A minha oração vai ser a partir desse momento o quê? Que seja um anjo, que seja um anjo, que seja um anjo. Porque pelo menos, né? Mas eu vou ter medo. Você vai ter medo também, não vai? Querido, nós precisamos entender que o sobrenatural é algo que nos vai levar ao medo. Não tem jeito. O medo vai ser algo evidente ali, vai agrandar. Por quê? Porque se é algo que você não está acostumado, se é algo que você não vive naturalmente, é claro que vai exercer ou vai te tocar o medo nesse momento. Então, a autoridade não é a ausência de medo. Entenda uma coisa aqui. A autoridade é exercer o que Deus chamou com medo ou sem ele. A autoridade é não ser travado pelo medo para deixar Deus à mão. A autoridade é você exercer aquilo que Deus chamou, independente do medo. A palavra diz que nós temos uma qualidade em Deus. O verdadeiro amor lança fora. Querido, entenda uma coisa. Se a palavra está dizendo que o verdadeiro amor lança fora, quer dizer que é quase um trabalho diário. O medo é como um bumerangue. Você vai lançar ele, você vai falar, glória a Deus, estou sem medo, aqui, eu estou cheio de coragem. Mas uma hora ele volta. E se você não perceber, se você não tiver alerta, ele te pega. Mas o conhecimento do amor te dá qualidade, qualificação, para que toda vez que esse medo volte, você lance ele novamente. Porque quando o medo vem, eu lanço ele amor. Quando o medo vem, eu lanço ele amor. O conhecimento do amor, o conhecimento de Deus, te dá autoridade para mandar o medo embora. Quantas pessoas deixam de fazer o que Deus chamou por causa do medo, gente? Ah, não. Sabe por quê? Quando eu me levanto para interceder, logo se levanta um vento lá em casa. A tempestade logo vem. Eu já entro logo num deserto. Olha que interessante, querido. A gente tem muito medo de deserto. Quantos aqui gostam de deserto? Ó, ninguém levantou a mão. Eu também não gosto. Deserto é um lugar bom? Não. Agora olha que interessante. Se você for perceber biblicamente o que é o deserto é um lugar inóspito, que não produz vida, é um lugar que não dá para viver direito, de maneira boa. Mas quando Deus leva Israel para o deserto, quando Deus caminha com Israel no deserto, Israel agora se transforma em outra coisa. E o deserto se transforma em outra coisa. O deserto tem nuvem de glória, coluna de fogo, água, roupa que não desgasta, maná que cai do céu, codorniça. Aquilo que eles precisam, o deserto produz de maneira sobrenatural em Deus. Por quê? Porque quando é Deus que te conduz para o deserto,
Ele supre todas as necessidades. Qual o problema? O problema é quando não é Deus que te conduz. É quando você vai para o deserto pelas suas próprias forças. Deus não tem obrigação de cumprir palavras que Ele não prometeu. Muitas vezes nós nos colocamos no deserto. Infelizmente, a escolha é nossa própria. Saímos desse lugar de autoridade, de soberania, de imagem e semelhança, e nos colocamos na nossa própria vontade, dizendo assim, eu vou. E acabamos sofrendo no deserto. Sabe o que eu aprendi nesses anos de caminhada? Que o deserto é o melhor lugar para estar. Eu costumo brincar que o deserto para Israel vira Dubai. É deserto, mas para Israel vira Dubai. Sabe por quê, querido? É tão difícil para Israel ficar no deserto? Mesmo tendo tudo. Por que Israel pensa sempre, mas as cebolas, mais a plantação? Por quê? Porque no Egito, mesmo sendo escravo, eles viam o que eles plantavam colhendo. Quer dizer, eu fiz, estou vendo crescer. Eu tenho, porque eu fiz nascer. No deserto você não planta nada. Tudo que você tem vem de Deus. Sabe por que o deserto é tão difícil para Israel? Porque deserto é lugar de dependência. E só aprende a viver no deserto quem é dependente de Deus. Fica de pé no seu lugar para parecer que está acabando. A banda pode vir aqui. Cristo morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos voltar a esse predestino que nós saímos. Por causa de Adão e por causa do pecado de Adão, por causa da desobediência do homem e da mulher, nós fomos tirados desse destino, dessa rota espiritual que Deus traçou para que a gente estivesse andando. Quando Cristo morre e ressuscita, Ele ressuscita para que eu e você fôssemos colocados de volta nessa rota. E agora? E agora é necessário que você caminhe. Já percebeu que a palavra diz que Jesus é o caminho? O caminho não pega ninguém pelo braço e sai arrastando. O caminho está lá pronto, mas é você que tem que caminhar. É você que tem que caminhar para o seu destino. É tão lindo porque a gente fala, e a gente lê a Bíblia e fala que o espaço de Jesus é tão maravilhoso quando a gente fala assim, caminhando nas suas pisaduras. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Está falando sobre uma marca que Cristo deixou. A palavra diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sabe o que a palavra está dizendo? Eu deixei uma rota. É claro que você vai passar por um momento de dificuldade, é claro que você vai passar por um momento de caos, ninguém está livre disso, mas se você andar nas minhas pisaduras, se você andar na rota que eu te dei, você vai vencer como eu também venci. Há uma caminhada, querido. Há uma identidade formada. Sabe qual é a pior parte? De negligenciar a identidade que Deus nos deu? É caminharmos como aquilo que nós somos, querendo e desejando aquilo que fomos um dia. O filho pródigo volta para casa e fala, poxa, eu vendi tudo, eu perdi tudo. Mas eu vou ter algo, pelo menos. Eu vou ser servo do meu pai. O pai recebe ele, a gente sabe disso. Mas sabe o que é o pior? Não é o filho pródigo, é o irmão dele. Ué, o teu filho está aí, você não dá nada para mim? Faz uma festa e para mim nunca deu um carneiro. E o pai tem que chamar a atenção do filho e falar, filho, tudo que eu tenho é teu. Você nunca pegou um carneiro porque não quis. Você nunca fez a festa porque não quis. O que eu tenho é seu. Sabe o que eu entendo ali? O filho estava ali do lado, mas se comportava como um escravo, simplesmente como um servo. Nunca se achou filho de verdade. Nunca entendeu quem era e que tudo que o pai tinha era dele. Existem pessoas que, como nós, caminham durante tantos anos na igreja, mas esqueceram de quem o pai é. E pior, esqueceram que são filhos. Querem um salário no final da história, mas esqueceram que na verdade tem herança. Identidade, querido, vai te fazer não ter um salário no final, mas ter uma herança para disputar.
Em Cristo você é herdeiro e co-herdeiro com Ele. Pai, te agradecemos, Espírito Santo. Mas eu não posso deixar você sair daqui sem te fazer uma pergunta, porque você pode estar aqui nesse lugar, pode estar fazendo carisma, inclusive, e nunca ter entendido essa identidade. Poxa, mas foi para isso que Deus morreu, para que eu me formasse como Ele, para que eu voltasse a essa origem de autoridade e domínio, de imagem e semelhança. Feche seus olhos comigo, coloque a mão no seu coração. Repita comigo: Pai, Pai, hoje eu entrego a minha vida e volto para casa. Hoje eu que me afastei, volto correndo. Me aceita de volta como filho. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas iniquidades, me recebe de volta, em nome de Jesus, amém. Querido, se você fez essa oração pela primeira vez, não porque você foi conduzido a ela, mas porque de fato você quer hoje mudar a tua vida e falar assim: caraca, eu quero entrar como filho, eu quero deixar de passar esse aperto que eu estava vivendo, eu quero deixar de viver do jeito que eu vivia, eu quero entrar nesse predestino, eu quero me formatar a Ele, eu quero ser mais parecido com Ele cada dia, através do conhecimento dEle, eu quero me vestir e revestir através do Espírito. Se você fez essa oração pela primeira vez, levante sua mão, querido, me dê um sinal aqui sem constrangimento nenhum. Tem alguém? Glória a Deus, eu estou vendo umas pessoas ali atrás. Tem mais alguém? Glória a Deus. Eu vou pedir sem constrangimento nenhum, vem aqui na frente. Essa pessoa que está aí do seu lado, traz ele aqui para a gente. Vem aqui rapidinho, eu vou orar com vocês, a gente vai orar junto. Todos nós fizemos isso aqui um dia, tá? Não fica constrangido não. Vem aqui. Quando você vem, aplaude aí o Senhor, querido. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor, querido. Deus, Ele tem identidade para nós. Quero te dizer, cara, que a partir de hoje, Deus pode mudar a tua vida. Ele quer te dar essa identidade que um dia foi perdida, mas você foi feito para dar certo. O mundo pode dizer qualquer coisa a nosso respeito. O mundo pode dizer e dar opinião pelo que ele vê, pelo que eles veem. Mas deixa eu te dizer, Deus não dá opinião pelo que Ele vê. Deus dá opinião pelo que Ele conhece. Ele conhece você melhor do que ninguém. Essa identidade está presente. E agora, a partir de hoje, vocês podem andar nesse caminho, em direção a Ele, se aperfeiçoando a Ele. Isso não é uma religião, isso é um estilo de vida. Cristo não é uma religião, Cristo é um estilo de vida. Estenda suas mãos para cá, igreja. Vamos orar por essas pessoas aqui. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Espírito Santo que sobre a vida de cada um desses aqui que te confessa, que volta para os teus caminhos, Espírito Santo, eu peço que o Senhor deposite o teu Espírito, mostrando a realidade da tua verdade que liberta, sondando os corações e mudando, Senhor Deus, o caráter, a vida, definindo a história e mostrando que o Senhor tem um caminho bom, um futuro excelente. Eu abençoo cada um desses irmãos que estão aqui à frente, Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu recebo eles na família de Deus. Eu quero que vocês conheçam a sua família. E quando vocês olharem para trás, vocês vão receber um abraço da sua nova família. Por favor. Aleluia! Glória a Deus! Eu quero pedir, queridos, que vocês acompanhem esses irmãos aí que estão abraçando você, até ali o ladinho ali, ó, aquela menina de vermelho ali, que a gente vai pegar o nome de vocês, a gente quer andar junto com vocês. Queridos, que culto maravilhoso. Não podia ser melhor acabar a celebração com vida se entregando para Jesus. Você está alegre no seu lugar, querido? Então se alegre, porque hoje foi dia de salvação. Fique com Deus, até quinta-feira que vem, mais um Open.